Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo e agora é um vídeo para falar sobre a igreja perfeita. A sua igreja é perfeita? A sua paróquia é perfeita? A sua comunidade é composta de pessoas perfeitas? Vamos conhecer então um pouco sobre a igreja perfeita. Mas antes de falar sobre a igreja perfeita, convido você que passa agora por esse canal, ainda não se inscreveu, a se inscrever, a compartilhar esse vídeo com outras pessoas, apertar o sininho para receber notificações e se você gostou, deixa aí seu joinha. Vamos lá então para a igreja perfeita. Muitas vezes nós buscamos uma igreja que seja perfeita e quando a gente esbarra com alguma imperfeição, nós logo brigamos, nos afastamos, falamos mal dessa igreja. Basta que alguém tropece diante de nós, basta que vejamos algum tropeço que nós já ficamos achando que essa igreja não é de Deus, que as pessoas são todas iguais. Essa é uma postura muito comum diante de obstáculos, diante de situações que a gente depara na igreja. Então, quando nós temos esse procedimento, é sinal que nós não soubemos ainda distinguir entre a igreja militante e a igreja triunfante. A igreja militante é a igreja aqui da terra, a igreja composta de pessoas, homens e mulheres com deficiências, com falhas, com fraquezas e, claro, com a sua parcela de santidade também. Portanto, uma igreja passível de erro, uma igreja passível de atitudes que não condizem com o reino de Deus, porque ela ainda não é o reino de Deus. Essa é a igreja militante, a igreja de pessoas que estão nela buscando a perfeição, mas que não são ainda perfeitas. Há pessoas que vão à igreja esperando encontrar ali só pessoas perfeitas, anjos, pessoas aladas. Não vai encontrar. Você vai encontrar seres humanos, e às vezes com defeitos iguais aos seus, piores que os seus, mas que está ali buscando a perfeição, buscando alcançar a igreja triunfante. Essa sim é perfeita. A igreja de Jesus Cristo, a igreja do transcendente, a igreja de uma outra dimensão. Essa sim é perfeita. Mas para chegar à igreja triunfante, à igreja do reino celeste, nós temos que lapidar a nossa perfeição aqui na igreja militante. Isso me faz lembrar aquela história, obviamente fictícia, uma lenda, lá do início do cristianismo. A gente sabe que lá no início do cristianismo houve muitas dificuldades para as pessoas formarem as primeiras comunidades cristãs. E aí apareceu uma pessoa procurando Paulo, apóstolo. Paulo foi um grande fundador de muitas comunidades. Paulo também não era perfeito, quem conhece a história de Paulo sabe das suas fraquezas, depois ele se converteu e se tornou uma pessoa exemplar, formou muitas comunidades, ajudou a formar muitas comunidades e de todas as suas comunidades eram também feitas de pessoas limitadas. E apareceu uma pessoa falando da igreja que ela participava, da comunidade que ela participava, dizendo que preferia mudar de comunidade, que aquela comunidade não era uma comunidade cristã, porque tinha muita gente cheia de defeitos. E ele começou a elencar vários defeitos das pessoas, e ele queria então fundar uma comunidade para ele que fosse perfeita. Quanta gente que faz isso, que às vezes vê problema, se afasta e quer fundar a sua comunidade. Isso está na história da igreja. Você pegar lá no início, lá na Idade Média e depois passando ao longo do século, você vai ver quanta gente saiu da igreja católica para fundar a sua própria igreja. Um dos maiores exemplos é Lutero. Lutero não concordou com as imperfeições da igreja e ele saiu para fundar a sua própria igreja. Foi perfeita a igreja de Lutero? Não foi e não é, porque é igreja feita de pessoas, de gente, de humanos limitados. Depois Calvino, a mesma coisa. São perfeitas as igrejas descendentes do calvinismo? Não
não são, porque também são pessoas humanas. E aí, as sucessivas dissidências de igrejas que foram criadas, nenhuma delas atingiu a perfeição nesse mundo, porque todas são feitas de pessoas humanas. Mesmo que ficasse só o fundador da igreja, mesmo assim ela não seria perfeita, porque aquela pessoa também não é perfeita. Então essa pessoa queria sair da igreja para fundar a sua própria igreja, porque ele encontrava ali muitos problemas. Parece que ele era da comunidade de Corinto. E aí Paulo, o apóstolo, vai responder para ele, quando ele propôs para Paulo que ele queria ir para a igreja de Corinto, ele não era de Corinto, ele propôs para Paulo que queria ir para a igreja de Corinto, Paulo vai dizer para ele que na igreja de Corinto havia discórdias e grupos que se dividiam entre si, havia partidos, contendas e mesmo imoralidades. Onde que está isso? Está lá na primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Quer saber onde estão os partidos e as contendas? Leia 1 Coríntios, capítulo 3. Quer saber onde estão as brigas da comunidade de Corinto? Leia 1 Coríntios 6, versículo 6. Quer saber onde estão as imoralidades na comunidade de Corinto? Leia 1 Coríntios 5, versículo 1. Então essa pessoa falou, essa comunidade não me serve. Aí ele perguntou, e a igreja de Éfeso? Eu ouvi falar que lá é uma comunidade perfeita. E Paulo vai responder para ele que lá também há decadência e tibieza. Está lá no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo do 4 ao 5. As tibiezas e as decadências da comunidade de Éfeso. Não era uma comunidade perfeita. E aí a pessoa pergunta para Paulo, e a comunidade de Tessalônica? É uma comunidade perfeita? E Paulo vai responder lá também, há desordens, há vadiagens, há gente muito intrometida naquela comunidade. Onde que você vê isso? Leia 2 Tessalonicenses 3:11. E essa comunidade, a comunidade tessalônica, não era uma comunidade perfeita. E aí a pessoa não desiste, ela vai perguntar para Paulo, e a igreja de Filipe, a igreja dos filipenses? Paulo vai dizer, lá tem 2 irmãs que vivem em discórdia, vivem brigando. Está lá na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 2. Será que eram só 2 irmãs mesmo? Mas a gente vê aí nas nossas paróquias tantas brigas também. Então não era uma comunidade perfeita. E a pessoa pergunta para Paulo, e a comunidade de Colossos, a comunidade dos colossenses? E aí Paulo vai responder para ele, lá há cristãos orgulhosos e que se baseiam em pretensas visões. Está lá na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 18. Também não era uma comunidade perfeita. A pessoa, não desistindo, pergunta sobre a comunidade da Galácia, comunidade dos Gálatas. E Paulo vai responder, lá há cristãos se mordendo e se devorando em pretensas atitudes arrogantes, destruindo um ao outro, prejudicando um ao outro. Olha que comunidade. Está lá na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 15. E por fim ele pergunta, e a primeira igreja, a igreja de Jerusalém? E aí Paulo vai responder, lá há preconceituosos, lá há murmuradores, lá há pessoas mentirosas querendo aparecer. Aonde que estão essas atitudes da igreja de Jerusalém? Os preconceituosos estão em Gálatas 2:12. Os murmuradores estão em Atos 6:1. E os mentirosos querendo aparecer em Atos 5, do 1 ao 11. Não era uma comunidade perfeita, a comunidade de Jerusalém.
Então não existe igreja sem problema. A igreja sem problema é só no céu, a igreja triunfante. Aqui na terra, a igreja militante sempre luta contra o mal, contra os inimigos externos e internos. Será sempre uma igreja com falhas, com fraquezas, com pessoas, com seus limites. E se você quer uma igreja perfeita aqui nesse mundo, você não vai encontrá-la. Não vai me dizer que a sua igreja é perfeita, porque ela não é. A igreja não é perfeita. A igreja está no caminho da perfeição. Então não se escandalize com escândalos, não se escandalize com atitudes de seres humanos. Como dizia Terêncio lá na Idade Média, tudo que é humano é possível, não surpreende, porque os humanos são falhos, são fracos, não somos deuses. Estamos buscando a perfeição. É por isso que nós estamos na igreja. Se fôssemos perfeitos, nós não precisávamos estar na igreja. Então, não busque uma igreja perfeita. Busque você exercer a parcela de perfeição, de santidade que existe em você dentro da sua igreja, dentro da sua paróquia, da sua comunidade eclesial. Se você fizer isso, ela vai ter um pouquinho de perfeição. Mas não exija dos outros a perfeição, exija de você a perfeição. Então não critique outras pessoas pelos seus erros, pelas suas falhas. Se você puder ajudar, excelente. Se você não puder ajudar, também não atrapalhe. Não seja mais um obstáculo, mais uma pedra de tropeço nessa igreja. A igreja já está cheia de pedra de tropeço. Precisamos de pedras que edificam. Seja uma pedra que edifica, não seja uma pedra de tropeço. A igreja perfeita é aquela que nós buscamos na Jerusalém Celeste. Aqui é apenas um caminho. Por isso, não perca a sua fé por causa de tropeços humanos. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até o nosso próximo vídeo.